Bom, gente, agora a gente vai entrar num caso aqui Muito que é triste. Um caso escroto, na verdade, é a grande verdade. Anestesista é preso em flagrante por estupro de uma paciente que passava por cesárea no Rio de Janeiro. Giovanni Quintela Bezerra foi filmado por funcionários do Hospital da Mulher, Hospital da Mulher, né? De São João do Meriti ao cometer o crime. Tentaram contato com a defesa do médico, mas aí... Agora nós temos... Eu queria entrar, assim, no tema do médico em si, a gente vai falar rapidamente sobre ele, mas temos duas situações que eu quero entrar. A defesa desse médico. Eu tô vendo que ele tá tendo uma grande dificuldade de arrumar um advogado aí para defendê-lo. Como sempre, né? Porque a maioria dos casos que tem violência sexual, você já observou esses casos de grande relevância? Entra um advogado, sai. Então, Entra um mas e advogado, aí? sai. Tá certo normal isso? Tá certo isso? Porque eu acho que como advogado, o advogado tem que entrar e pegar o caso. Você não vai defender o cara, você vai defender o direito. Exatamente. Então eu não consegui entender o porquê que isso sempre acontece. Eu não sei. O Carlos pode complementar. Eu tenho a impressão de que as pessoas não gostam muito de advogado criminalista, sabe? Principalmente quando a gente pega um caso midiático, em que é uma repulsa. Mas precisa ter um advogado. Então, mas a gente tem que explicar para as pessoas se conscientizarem exatamente o que você falou. A gente não está defendendo o crime, está defendendo o Estado democrático de direito, o direito dele ser defendido. Até porque só se ele tiver uma defesa é que ele pode ser condenado. Então, assim, quando o advogado sai do caso, lógico, eles não explicaram por quê, né? A gente está aqui imaginando que ele, né, tenha ficado com medo da exposição e tal, mas também a gente não sabe, não né? sabemos. Às vezes não tiveram ali alguma questão contratual e tal, mas que esse julgamento que as pessoas fazem do advogado criminalista está super errado, né? A gente defende o direito de defesa. Mas aí o advogado é que é fraco de desistir por conta dessa... se for por isso, eu concordo. Ah, como você vai defender o estuprador? Gente, mas ele tá agindo no trabalho dele. E querendo ou não, deve existir alguma situação ali, porque, por exemplo, eu tava falando desse cara eu acho que mais do que criminoso, ele é um cara doente. Gente, eu assisti o vídeo. É nojento. Eu assisti o vídeo, eu nunca senti isso. Eu tive vontade de vomitar assistindo o vídeo. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu nunca vi algo tão horrível. Eu nunca vi algo tão horrível, triste. Agora, triste. Duda, esse vídeo poderia ter chegado até a gente? Você que é a senhora LGPD, que inclusive hoje vai ter uma aula. Fala sobre a aula de hoje. Verdade, hein? Hoje, 19 horas, ao vivo, tem a Masterclass do pessoal do IPD. Isso, fala tudo. Fala tudo. Então, depois vocês acompanhem aí no meu Instagram, @EduardoChavestosi. Participem, que vai ser uma aula importantíssima hoje. É uma aula bem legal. Quem quer falando aprender de LGPD. Então aproveita e já fala. O hospital poderia ter divulgado esse vídeo? Esse vídeo poderia estar circulando? Eu sabia que ele ia me pôr numa saia justa, porque eu sou daquelas que tá compartilhando com Deus e todo mundo. Porque não sei se foi o hospital, eu né? quero que as pessoas tomem conhecimento do quão nojento é esse filho da puta. Você sabe que eu acho que é mais do que quão nojento é esse filho da puta? Que isso pode acontecer em qualquer lugar, porque a gente acha que não. Eu nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa dessa. Aí eu te nunca pergunto imaginei. Mas sabe, por isso que eu tenho medo, rapidinho, Duda, por isso que eu tenho medo de falar assim, ele é doente. Gente, a quantidade de meninas e meninos que são estuprados todos os dias por familiares, por professores. Sim, não dá pra gente colocar todo mundo no balaio da doença. Não dá. A gente tem um problema muito sério cultural de se admitir. Então, assim, acho perigoso. Sabe? Ele tem uma doença como se isso fosse uma tese defensiva que, no fim das contas... Pode acabar sendo, mas não ajuda muito, né? Porque você substitui a pena por uma medida de segurança e tal, que não é muito boa. Eu vou jogar pra vocês a pergunta seguinte, tá? O médico que era o responsável, porque ele é anestesista, o médico que estava responsável pela cesárea, ele não é o líder daquele momento? Ele não tem que estar supervisionando tudo o que está acontecendo? Porque não existe eu não tô querendo julgar o médico, eu só tô querendo entender como que, com tantas pessoas dentro daquele ambiente... Eles não foram, assim, negligentes em relação a isso. Porque, querendo ou não, você vê o vídeo, o cara pega e joga o lençol em cima dele para ficar sozinho com a vítima. Gente, não teria que ter uma enfermeira junto com ela? Eu, pelo menos, as 2 vezes que eu dei a luz... Duda, mas aí a gente parte do princípio que para tudo tem que ter... Por exemplo, aqui dentro do estúdio tinha que ter alguém junto com a gente, porque... Você entende? Aí a gente tem que duvidar de todo mundo, gente. Peraí, a mulher está... desacordada. Despida. Não, ela não deveria estar desacordada. Nunca vi cesárea você ficar desacordada. Mas disse que todas as pacientes dele não seguram o bebê, por isso que estranharam. Um dos pontos foi que nenhuma paciente dele segurava o bebê porque estava tão dopada, então ele dopava todas. Então, como que as pessoas não percebiam? Como que o médico que estava conduzindo a cirurgia, porque ele é o anestesista, ele não está conduzindo a cirurgia, ele está cuidando
da vítima, vou falar mais da mãe, naquele momento, para que o outro possa fazer o seu trabalho. Agora, como que ninguém percebe? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que não tem uma relação de hierarquia, assim, de superioridade, que o médico Tá. anestesista, ele é responsável pela anestesia e ele deve, de alguma forma, ter... Não existe o chefe ali- do negócio, né? Eu acho que não Chefe tem. da Eu acho bagaça, que, não deve eu ter. acho que não. E, assim, do ponto de vista criminal, que a gente pode dizer assim, a omissão, né? No caso, a omissão de qualquer pessoa ali dentro, ela só é relevante quando a pessoa tem o dever legal de evitar o resultado. E aí eu não vejo o médico que conduz a cirurgia... Você não vê o dever legal de evitar? Eu acho que não. Eu acho que a responsabilidade do médico que faz a cesárea não É de é ficar de vendo a supervisionar os demais, Tá. as demais pessoas que estão na sala de E outra, cirurgia. né, a gente está falando de uma conduta dele, desse anestesista. É, E aí, quer dizer, qual é a responsabilidade do médico, do cirurgião, exato. com a conduta É, do... eu acho a, que- a não eu acho ser que que não- ele soubesse o que era feito e aí não tomou nenhuma atitude. Mas aí a atitude Mas aí foi a vai- filmagem, que eles Foi, começaram a foi. desconfiar e fizeram a filmagem. É. Agora olha só o que tá falando aqui, Raquel. Como é que o cara fala pro acompanhante sair da sala e ninguém achou estranho? Então, Tinha um não foi- acompanhante? O Tinha. pai, Sim, o o pai pai, sai com a o pai, criança. Da criança. você é permitido legalmente que durante Não, eu quero o entender parto, se esse pai existe, ele estava ali e tiraram ele não da foi sala. foram vários, todos os pais. Ele tira da sala todos? Sim. Mas, gente, que mas acontece? na outra cirurgia, assim, eu mesma já fui submetida a uma cirurgia que eu tomei anestesia geral. Não, não, quando você Ah, toma. sim, Não, gente, várias. você vai Eu já sozinho. fiz. Sabe quantas cirurgias eu já fiz na vida? Mais de 40. Uhum. Com mais de 40 cirurgias. Então, você E fica sozinho, eu nunca fiquei né? com ninguém mesmo. É, não tem Ixi. acompanhante. Ixi. É isso, Essa é a gente. Vixe, mas- foi ótimo. A probabilidade. Desculpa, 40 cirurgias, 50, gente, que coisa horrível. Vixe. Cada dele. Pode ser. Não, porque o médico era meu primo, então tá Mas tudo foi boa a certo. cirurgia. O resultado Foi ficou bom, bom. então. o resultado- Gente, mas olha, é muito louco isso. É muito louco. Então, parece que o que acontecia? A criança nascia... Mas não foge da pergunta, tá? O vídeo. Eu Com quero certeza. entender esse Tá bom, vídeo. nós vamos voltar lá. A criança nascia, saía a criança com a pediatra, o pediatra, e aí na hora que estava suturando a mulher lá, fechando os pontos da cesárea, que ele tinha essa... Ah, era no final. É. Ah, mas posso falar? Não é que pediu pra sair. Normalmente sai. Eu já tive 3 filhos. Então eu sou o pai de 3 vezes. Então, na verdade, pega a criança, aí a mãe vê a criança, aí põe aqui, sei o que lá. A criança vai pra uma salinha, o Isso. pai vai junto. Não é Vai que olhar. pede pra sair. É. Você fica cuidando. Aliás, eu acho isso errado. Porque meu primeiro filho pegaram e me puseram numa salinha fechada, a criança num berço aqui e eu aqui. E me largaram ali. Eu não sabia o que eu fazia. A criança engasgada, saindo uma água do nariz, assim. E eu batia assim. Eu falei, meu Deus. Isso, né? Sério? Largaram-se assim? 3 vezes foi assim. Mas, Me não- largam numa sala com a criança e você fica você e a criança ali se olhando. Do meu primeiro filho, foi assim, né? Tiraram e levaram. Aí o meu marido, super cuidadoso, ficava lá assim, me agradando. Eu falei, vai atrás da criança. É, vai ver, não quero que troque. Vai lá. Isso. Então, mas foi isso. A gente Pô, fica você numa fica salinha. E aí a criança tá meio engasgada. Fica saindo aquele líquido da boquinha do nariz e você não sabe o que fazer. E eu fiquei ali naquela situação. Então, de fato, a mãe ficou sozinha lá dentro. É. E é nesse momento que horror. Porque aí ele aproveitava que ele era o anestesista, ele dopava as mulheres e se aproveitava. É, mas se a gente for pegar o histórico de abuso de criança, são assim, numa Agora, situações Cris, vamos que você pensar uma pensa, coisa. Parece que agora tá aparecendo um monte de pessoas mulheres que estão dizendo que foram estupradas por ele. Como é que vai provar isso? Ah, então, aí, quê? na prova, o que a gente tem com relação a crimes sexuais, o que a Hum. gente vê, né, a jurisprudência, juízes decidindo, é no sentido de que a palavra da vítima tem especial... Não, mas ela não tem palavra, ela tava dormindo. Ela não sabe se ela foi Não, estuprada mas ou não. teve uma que a mãe falou, achei estranho que a minha filha chegou no quarto, Suja. sonolenta e com o rosto melado. Nossa, gente. Sério, Então. gente. A mãe falou isso. Ela falou, achei estranho. Isso eu tô só te falando da Gente, é que nem o jurisprudência, caso- tá? Não é que eu concorde, mas é mas que é nem- que a palavra da vítima é muito relevante. E outra, Na solução de crime sexual, porque normalmente é isso, só tá a vítima e o autor, Então, né? mas é que ela nem tem a palavra da É, vítima então, nesse é, caso. nesse caso não tem, Nós não das temos nem a... outras não Ela tem. não sabe se ela foi estuprada, você tá entendendo? mas ó, deixa Ela eu não te falar. sabe se ela foi. Mas ela não estava dormindo, ela estava sonolenta. Agora, sabe quem pode ser testemunha dessa vítima? As enfermeiras que vão enfermeiras dizer, que neste desconfiaram, caso ele fazia movimentos, ele fazia... É, Aí sim. Aí sim. Não, mas as aí vítimas sim. também, eu vou te falar.
Vamos para um caso super clássico, inclusive entrou agora o documentário do Roger Abdelmaci. Tá? Nossa, eu vi ontem mesmo. Do médico. Eu recebi segunda-feira, salvo engano, porque uma das vítimas é minha cliente e a gente que fez todos os termos de autorização dela para participar para participar do documentário, e aí ela mandou. Como que aconteceu? Uma foi e contou, todas as outras foram e fizeram aquela pressão na investigação dizendo que, mas elas também estavam desacordadas. Elas também estavam num procedimento E aí? Mas ele foi condenado. Então, mas ele foi condenado, mas será que ele fez com todas essas? Mas aí você junta uma série de provas, não é só o relato, o delas. depoimento. Não tá certo isso, Cris. Gente, olha, eu como Vocês advogada dois, criminalista, fala. eu posso dizer pra vocês que eu também, assim, Não tá certo. lógico, Mas eu não posso não é falar só de um caso uma, concreto, são né? várias provas. Você sabe que eu já fiz a defesa de casos assim de estupro. É pesado. É bem pesado. pesado. Eu também já fiz e é bem pesado. É. A prova, a gente vê A em prova é muitos pesada. casos que, assim, a prova que leva à condenação, se você analisar com uma lupa e tal, ela é muito frágil. Então, assim, não estou falando de caso específico, tá? Não estou falando nem desse, mas é frágil, né? Porque aí você muitas vezes... Às vezes você deposita tudo naquela vítima e, A assim, palavra da vamos vítima. falar cada daquele vez caso mais da a gente O caso vê... do Neymar mesmo, daquela moça. É. Vamos pensar, o Neymar teria sido condenado, a carreira daquele moço teria acabado se não fosse a Exatamente. testemunha principal, que foi a moça que É. gravou. que ali ela foi... Ela foi artista, né? Ela Ela foi foi inepta, artista. Ela foi inepta, porque ela força quis gravar uma coisa que não que não aconteceu. Mas você vê a força. Quantos casos a gente conhece de alguém que quer destruir a vida do patrão e inventa Exato, uma situação dessa? A gente não Gente, tá olha, generalizando. Eu acho que tem não, os casos que acontecem, como tem, esse que tá aqui. tem. Agora, assim, falar que também aconteceu com todas que foram operadas naquele hospital, pode não ser verdade isso. Então, mas elas... Como no Roger Abdelmaci, pode não ser também, Mas- Dura. Tudo bem, mas existe um conjunto de provas. Então, elas podem dizer o quê? Pode testemunhar que aconteceu com elas? Não, mas pode dizer, olha, chegou realmente com o rosto melecado, realmente pediu para o pai sair. São evidências. E eu acho que é isso que na hora da investigação vai ser analisado. Cris, Ela não vai falar uma isso que é mentira. investigado, evidências. Muitas vezes são essas evidências mesmo. Agora, o que a gente tem que deixar claro, assim, a gente tem uma forma de resolver isso, né? O Código e a Constituição são claras. Se você tiver evidências que superem a dúvida, aí você condena. Se você não tem evidências que superem a dúvida, Absolve. na dúvida tem que absolver. Sim. O que acontece aí, eu até discordo de você, Duda. Se você, eu tô passando vídeo para todas as pessoas. Nesse caso, é um flagrante, é diferente e tal. Tá. Mas esse exercício, sabe, Justiça com as próprias mãos. é muito complicado. Porque aí o juiz de primeira instância, muitas vezes, se sente meio Pressionado. para dar uma sentença condenatória, Mas quando é o caso que ganha uma nesse- repercussão. Mas é que nesse caso é chocante. Então, Não, esse caso é horrível. mas a gente está, na verdade, falando de vestígio, né? Às vezes, dependendo, não deixa vestígio, né? Não deixa. Que nem nesse caso, a mãe relatou que Que a pode filha não ser estava verdade. com o rosto sujo. Pode não ser verdade? Pode não ser ser da verdade, anestesia, pode ser da qualquer anestesia, coisa. Pode ser da luz. sei Mas- lá, Não, escorreu aqui do olho. Eu Bom, quero dizer pra vocês aqui- que eu tenho muita preocupação com Mas isso, nesse sabe? caso, tem esse vídeo de um procedimento que aconteceu assim, certo? O fato de serem vários só aumenta a pena dele. Não, cada caso é um Cada caso. nesse caso, me parece que cada um seria É um processo. um processo separado. Então, Então- o que pode acontecer ele ser condenado por esse, porque aí a evidência, a prova é uma Esse prova. ok. Agora, e nos outros, talvez não. E por isso que eu falei assim, não estou falando do médico, do Abdel, porque eu não sei a quantidade de pena, o que foi considerado. Então, eu não sei se essas outras mulheres que depois vieram e falaram que também sofreram, o quanto isso interferiu no processo deles. Se bem que ele foi condenado a uma pena muito alta, né? Sim. Ele Então, morreu? Não. Não, ele acho que não. tava Acho que ele está em prisão domiciliar. domiciliar. Tá bem doente. Ele mas está não bem morreu doente, ainda, mas não morreu ainda. E aí, né? E esses casos ainda correm todos em segredo de justiça, por isso que você depois volta para a pergunta, tá? Não, fiquem tranquilos. Nós vamos finalizar esse caso com a pergunta. Corre em segredo de justiça, então, assim, né, muitas vezes a gente não tem acesso a saber Sim. exatamente o que foi Os levado em detalhes, consideração né? pelo Todos os juiz. detalhes, né? Exatamente. Deixa eu entrar nos comentários do pessoal aqui. Coisa sobre isso. O pessoal tá aqui falando aqui. Vocês acham que, de certa forma, há uma pressão midiática em cima do advogado que o defender? Sim. Sim, Claro. eu acho que esse é um dos pontos que faz ele desistir de não pegar um caso como esse. Sim. Se entrar um advogado que não tem muita fama, ele não aguentará. Porque o ato do cliente respinga no advogado. Não acho que Ai, respinga gente, para a no... população respinga.
Você acha que, ó, vamos ver. Quem Então, lembra sabe, que por exemplo, o eu- advogado do Lula, existe uma questão em cima dele. Ou ele é o maravilhoso que conseguiu, né, uma coisa que ninguém achava que podia conseguir, ou para aqueles que odeiam o Lula, o cara é da Gente, mesma laia do Lula. Então, mas você pensa né? se, A ele, gente se vê esse cara, isso. esse processo vai demorar um tempo. Você imagina se Aham. essa pessoa, esse advogado, ficar mais em evidência. Eu queria que vocês fizessem o exercício comigo do seguinte: uma pessoa que não conhece direito, aí ele vê esse vídeo. Tá. Aí o advogado tá lá, defendendo, o advogado deu a declaração, não sei o quê. Aí no dia seguinte, a notícia ontem, na capa, né, de todas as mídias, era assim: advogados desistem da defesa do estuprador do hospital. Uhum. Essa notícia, para a população em geral, ela é ótima. Ela é ótima. As pessoas pensam, aí, tá vendo? Tem uma pessoa que é Coerente. coerente, direita, não vai defender esse estuprador. Porque as pessoas não têm a Tá, noção mas você da sabe quem é ele? Eu importância nem do sei advogado. quem é esse advogado. mas ele- Não, que eu hoje ia não, mas falar. só que se ele ficasse no Ele- processo até o final, ele ia ser conhecido o suficiente para ser o advogado que defendeu o estuprador. Mas, gente, quem é o advogado do maníaco do parque? Ninguém lembra. Acho que o Maníaco do Parque foi Defensoria Pública, né? Foi? Foi. Mas tem outros casos Mas, se eu não me famosos engano, que você não lembra. Esse advogado, se eu não me engano, ele tava com um caso famoso também no Rio. Não Agora sei. fugiu o nome Mas dele. assim. Ah, hoje ele em era o dia no advogado do Google- caso do Henry, lá do menino Sim, Ah, Henry. é, do menino exatamente. Henry? Isso, é isso mesmo. Ele que Ah, tava eu nem defendendo sabia. o pai do o ex-vereador. Ele pega umas E encrencas. também não foi até o Também fim. não foi até o Então, final. aí eu fico pensando, se é criminalista, não é, né? Tipo, pô, se você é criminalista Vai, e a pessoa pega. está sendo acusada de um crime e aí você vai Não, desistindo, porque né? porque assim, se você for pensar, se você for fazer se o É que a advogado gente não sabe o porque- porquê, né? porque Exato. se o advogado for fazer o julgamento moral, ele nem pega o caso. Agora É. ele pega e desiste, deve ter um porquê, né? Deve ter uma Fica, razão às vezes, contratual. Eu difícil, acredito que é uma razão contratual, alguma coisa Agora Do quê? de honorários, de, né? Da- Afinal de da contas, você imagina desistência. um caso como esse, como esses grandes casos, é dedicação exclusiva, Com certeza, praticamente. e Então, muito assim, você tem tempo. que ser Sim. compensado por isso. Qual prazo, mais ou menos, Carlos, você acha que Ah, isso aí vai... Caso Ixi. desse. Primeira e segunda Imagina. instância? Mas não tinha que demorar um negócio desse. Mas é o Cinco Brasil, 5 meu anos, amor. eu acho. Eu acho. Ó, eu anotei Chuto entre aqui 3 e 5 É, anos. o Primeira, que acontece, primeira e Isso segunda mesmo. instância. quais são as punições do estupro pelo mundo, porque eu soube que o Brasil é um dos mais brandos em relação a isso, né? E aí, eu adorei essa matéria que fala assim, de 3 anos de prisão a decapitação. Aonde que faz a decapitação? É, então, ó, no Japão, a pena de prisão Não, é aonde entre... que faz decapitação? Eu vou descobrir agora, porque eu não consegui ler tudo, eu vim vendo isso no Deve ser caminho. Indonésia. Deve ser Indonésia. Mas, ó, Eles matam- No eles Japão, matam a pena de prisão é entre 6 traficante, meses a né? 10 anos. Na Argentina é de 15 anos, mas pode aumentar para 20 se o estuprador for parente da vítima. Nos Estados Unidos tem casos em que vê prisão perpétua. E eu acho muito engraçado que em todos eles fala muito sobre a penetração. Ah, se houver penetração. Gente, o que esse homem fez... Aqui no Brasil não tem essa diferença. Ainda bem, Aqui no porque Brasil para não mim tem isso é essa tão diferença. grave quanto se ele tivesse... Mas não houve, nesse caso houve. Não, Não. não. É conjunção carnal, Conjunção né? Na carnal. verdade, Não, que já é Porque o... não pode ser libidinoso, penetração né? no lugar Estaria X, não falando pode ser no Y. É. Não pode ser no lugar Y. Ai, Afonso, não aguento Então, você. é que aí Mas é uma mudou no matéria, Brasil, acho que né? mudou o negócio de estupro, né? Porque Mudou. antes estupro É, era só com mulher, Só agora com mulher. estupro pode ser com Pode homem ser. também, Pode, né? e pode ser qualquer ato libidinoso. E nesse caso é o estupro. O Ó. estupro é um ato libidinoso, qualquer ato tendente à satisfação da lascívia é considerado Ai, que estupro chique. hoje. Fala isso de Nossa, novo. que fino, né? Nossa, vocês são muito Nossa, chiques. lascívia. A gente fala enfiando no lugar errado. Ela fala um Na troço. lascívia. Nossa, eu vou até anotar isso aqui. Basicamente, Como pastor, Como é que seria? lascívia. Ah, olha, com os dois, hein? Lascívia. Nossa, achei chique isso. Eu vou começar a falar só isso. A lascívia. Ó, na Índia, que eu imaginei que era o mais aterrorizante, não é tanto. Ai, gente, a deve ter gente mínima- que chama lascívia, com certeza, né? É um nome, né? Lascívia. Será? Como você chama Nome de lascívia? sabonete. O Não parece nome de sabonete, lascívia. Ó, aumentou, Ai, gente, que a horror. sentença mínima foi para 20 anos de reclusão. Na França, 20 anos. Na Rússia, Não, deve ter prisão muito. perpétua. Prisão perpétua. Eu ia falar. A Arábia Saudita, Ah, mata. A decapitação Será que deve é ser- aqui? É, porque chibatadas. Mentira. É. Da Quer ver, ó? Mas quantas Vou ler. chibatadas? A legislação penal saudita prevê até pena de morte por decapitação para o crime de estupro. O juiz do processo deve avaliar se o caso contém agravantes, a exemplo de se tratar de um estuprador em série ou que tenha roubado ou raptado suas vítimas. Na maior parte das vezes, a punição é um número específico de chibatadas.
Então você... Você foi condenado a 38 tomar chibatadas. 400 chibatadas. Mas é o que eu acho que devia associar, né? Se eu fosse escrever, né, essa matéria, eu ia buscar quantas condenações você tem, né? Porque na Arábia Saudita, que você é absolutamente machista, eu queria saber quantas condenações por estupro, a Teve. chibatada, teve, não né? vai Porque ter. aí, então, e aí eu fico pensando também nisso, assim, a pena é pouca, mas, putz, olha as provas que a gente condena Gente, a um dia pessoa. desses, a gente fez aqui complicado, né? um programa aqui, né? Que eu acho que foi lá pra esses lados. Eu não sei em que cidade, foi Indonésia, lá pra lá. E o casamento acabou porque a mulher só fazia miojo. Ah, é verdade, eu lembro disso. Nossa, nada a ver, né? Mas, gente, eu achei o ó, Gente, porque meu mas marido, ele se alimenta bastante de Que miojo. nojo, eu também Eu tô defendi achando essa totalmente mulher. errado, Eu também defendi entendeu? essa mulher. Totalmente Ah, errado. é Ó, uma mas delícia o pior mesmo. país de todos é o Irã, que tem a pena mais rígida do mundo e determina a pena de morte para os condenados por estupro, mas eles têm que ser chicoteados antes da execução. Eu gostei, acho que eu vou ser a favor da pena do Irã. Meu Deus, que horror. Você achou um horror? Não, acho que ele tá fez, não certo. foi Não, horror? tá certo. É que é um horror, Ah. assim, pensar, né, pegar uma pessoa e fazer isso, mas faz merecido. Então, vai minha última pergunta sobre o caso. Se a Não, pessoa você não aceitar- respondeu a Eu vou pergunta. falar, mas antes eu tô perguntando. Vamos lá. Mas você vai- leva a chibatada e pronto? O pessoal tá perguntando Então, aqui. eu não sei. Eu fiquei Só pensando. chibatada? Não, acho que vai Pô, preso é um dia e toma doendo, no dia chibatada. seguinte já sarou, né? Chibatada sua tá leve, Não é chibatada que você tá acostumado, não, entendeu? Sério? É outro tipo de chibatada. Vamos lá, Carlos, uma pergunta pra você. Se essa moça que está assistindo isso, está filmando, fica muito nervosa, pega sei lá, qualquer coisa que ela tenha na mão e vai lá e fura o pênis desse indivíduo. Nossa. Ela está trabalhando em legítima defesa? Você está falando, na verdade, legítima defesa de terceiro, Isso. né? A que tá assistindo. Aqui tá assistindo, gravando. é. Porque eu falei, essa sim, mulher foi muito fria. sim. Não, ela não tava gravando. O celular tava dentro de um armário. Não, mas foram as enfermeiras Mas que foi- colocaram. Então, mas elas Ah, colocaram, elas elas não não viram estavam. na hora. Não, elas depois que acabou a cirurgia, pegaram o celular e assistiram. Ah, não foi na hora. Porque eu pensei, tem que ser muito fria. Não, ninguém Se assistiu. eu tivesse assistindo, eu com certeza eu ia empurrar esse homem, eu ia Não, fazer lógico. de algum jeito ele Mas parar. não foi. Mas se ela tivesse filmando e tivesse visto, poderia ser a legítima Então, defesa de terceiro? Mas eu acho... Pega o bisturi e então, corta o negócio mas dele. essa sua Ah. pergunta, na verdade, ela volta um pouquinho lá na frente, lá atrás, quando você perguntou da equipe. Porque ele participou de outras cirurgias, Tá. de outras cesáreas, e a equipe achou estranha a atitude dele. Só que eles não tinham provas, eles não sabiam até que ponto era estranho. Sim, até E aí porque. parece que porque mudaram ele de sala, e aí numa sala onde poderia ser filmado. E aí é onde que eles filmaram e depois perceberam. Então, mas e se ele Você entendeu? se alguém tivesse visto, se alguém tivesse falado, Sim, tá tudo bem é, com você e visse ele com o negócio. Com certeza, Não, mas a não legítima ia. defesa é simplesmente Sem dúvida. empurrar. Você não precisa furar ele. Não, Então, depende aí da sua você vai reação no discutir. momento. Aí você vai ver o Mas daí você se excesso, né? excede, né? Ali naquele caso era, pô, sai daqui, dá um soco nele, ele sai. Agora pega uma faca, fura ele, corta o negócio Ué, dele. foi minha Um dos reação no momento. um dos Tudo requisitos bem? da legítima Depende. defesa é usar moderadamente do meio necessário. Aí. Você poderia ir... Mas é o que eu tenho na mão. Mas eu foi sem acho, querer. aí você considera, não é o que, Foi sem o que querer. ele tá fazendo. Mas você Foi sem imagina querer. um Pô, eu tô homem lá daquele cortando, tamanho, é. um homem daquele tamanho. Bem, eu posso imaginar que é uma pessoa forte, Mas mas ali- você empurrar ele Mas não ali vai um ser simples suficiente. grito resolvia. Você tá louco, cara? Afonso, eu duvido que se fosse uma Não, mulher eu deitada acho ali, que você ia não, fazer sabe? você tá louco. Você ia Não, matar mas, esse homem. não, mas um você tá louco resolvia Então, a mas, situação. Você Mas tá aí brando hoje. Tem Não, o quê aqui Duda. dentro dessa... Não, é que um você tá louco resolvia, ele pararia, entendeu? Ah, mas sobe. Para, A gente não. assistindo, a gente já Não, fica ó, nervoso. Se você pegar a cena que ele é preso, ele com a maior cara de pau, com a maior cara lavada. Beleza, né? Ele assim, mas por quê? Ah, tem vídeo? Oh, não sei. Ele, tipo, ele é dissimulado. Assim, dissimuladíssimo. É. Tipo, assim, como se nada tivesse acontecido. Assistindo o vídeo da prisão, eu fiquei É. com vontade de ir lá e dar uns cacete nele. E a delegada toda, né? Não, olha, temos. Ah, tem um vídeo. Filmou. Você falou que não foi certo colocar algema nele, né? Não foi. Não é. Não, Explica essa tem história pra gente. Tem uma súmula, né, do STF que fala que a algema, a utilização de algema para cumprir ou prisão em flagrante, né, que não é cumprir, mas ou prisão preventiva no cumprimento só pode ser colocada quando ela é necessária. E quando que ela é necessária? Quando houver risco de fuga, quando houver risco, né, até para a própria segurança daquela pessoa e tal, ou se de alguma forma ela está resistindo. Então, assim, acho que foi um pouco midiático, né, coloca por assim.
até para assentar os ânimos, né? Assim, olha, tô te prendendo, aquela figura, né, do preso com algema e tal, mas se a gente fosse seguir a risca a Mas súmula, não seria necessário. E o que acontece o fato dele ter sido algemado e era desnecessário? Então, eventualmente, você pode pensar numa responsabilidade administrativa, Mas num nada. abuso de autoridade. Não, Vai dar nada. não vai. Sei lá, você perguntou em tese, né? Tá, agora É, vamos à divulgação do vídeo. Meu Deus do céu. Esse vídeo foi filmado por uma Tá. enfermeira Tá. que pegou este vídeo e deve ter levado para a diretoria do hospital, porque não foi ela que chamou a polícia, né? Ela passou para a diretoria, para alguém responsável. Certo. Esse vídeo passou a ser o poder do hospital. Certo. O hospital pode divulgar esse vídeo, porque esse vídeo está no meu celular. Mas você recebeu de quem? Não sei, não vou dizer. Não vou Então, criar. foi a mesma pessoa que me mandou. Então, primeiro, não é o hospital que está divulgando para você. Você recebeu de alguém. Não, este vídeo é do hospital. Não, e se ela esse já vídeo é de um mandou- celular. Você não é. assistiu todos. O último mostra que está filmando o celular de alguém onde está passando o vídeo. O último Era o que eu ia vídeo. falar, não Sim, tem como mas você o afirmar que foi primeiro- o hospital. Mas o Não. primeiro saiu do hospital, gente. Não. Não é uma Não. câmera de segurança. Exato. Cabe um Exatamente. processo contra o hospital. Vamos dizer, o hospital ainda pode até indenizar pelo ocorrido. Mas cabe mais um processo pela divulgação do vídeo? Eu acho que não. Eu também acho que não. Não tem Sério? como. Caber, não tem cabe, como mas não vai aferir, ganhar. não tem como aferir que foi o Né? hospital. E foi quem? Se o Alguém vídeo foi que gravado lá filmou, dentro. Mas você não imagina. Mas não No pode- caso, da câmera Clara, de no segurança. caso da Clara Castanho, o hospital divulgou. Ah, não, aí foi o hospital. Ah, mas e aí- outra- E esse caso Não, não, peraí, foi no peraí, hospital? Pensa assim, ó, eu Mas sou a o- enfermeira. O hospital divulgou a informação sigilosa que estava em poder dele. O que hospital era não, isso. a enfermeira. Enfermeira. Não, E a mesma eu tô falando da enfermeira Carla, agora né? vem. Tô falando da Clara Castanho. A enfermeira que fez isso, não foi o hospital. Foi a enfermeira que chegou lá e Mas filtricou. Do aí- mesmo jeito que essa filmou e divulgou. Ou Não, seja, são casos não, idênticos. Mas peraí. Não, mas a informação Uma era do coisa é a hospital. informação privilegiada e secreta e confidencial que o hospital, quanto empregador, Entendi. no seu poder em vigilando, forneceu à sua funcionária e ela tinha o dever de confidencialidade. Tá, ok. Agora nós estamos em outra situação. Então pode Um celular divulgar. particular, Estamos um falando de celular É tão particular. delicado, sabia? Não, pode ou não pode? Sim ou Eu não? vou divulgar. Não, não tô falando você. Eu tô dizendo lá a fonte. Poderia? A gente tá esquecendo de um detalhe aqui, né? Qual? Qual? Porque, veja, é um crime sexual, né? É. Ah, não, é só contra menor, né? Que não pode Sim, divulgar, sim, né? sim. Porque tem o Ah, crime sim, lá da da imagem, divulgação sim. de pornografia, né? Da Sim. imagem, Sim. é o 147, se eu não me engano. Ai, gente, mas isso Eu aí... vou buscar aqui pra isso falar pra aí, vocês. Vamos combinar, Não né? é com essa finalidade, o né? sexo na Faria Lima lá também, todo mundo compartilhou a imagem dos dois transando lá na XP. Quem? Não vi. Ai, gente, sabe, Esse vocês, eu não recebi. vocês não receberam Esse esse? eu não recebi. Um casal aí que... Ah, mas é que ela alegou que tava dopada. Não alegou que tava dopada, tava Ale- bem acordada. Não, ela alegou que tava dopada. Desliga a luz, sei o que lá. E é porque Da tá- Faria Lima? eu não sei, que é tanto que acontece. Não. Era um casal lá de uma empresa de investimentos que no final do dia resolveu fazer sexo na mesa de trabalho e tinha alguém filmando. Mentira. E aí virou chamar sexo na Faria Lima. Virou, tipo, a gente que tá ali na região, todo mundo recebeu, assim. E pode? Então, ali aparece, nos vídeos que eu tenho, o rosto tá cortado, que também foi divulgado pelo Léo Dias, né? Também veio através do Metrópole. Essas coisas só vêm parar com ele, entendeu? Também foi divulgado por ele, aí todo mundo teve conhecimento, e aí eu recebi o vídeo, mas não aparece a imagem dos dois, então você não consegue identificar. Mas é complicado, porque torna Não identificável. pode, né? É aquela coisa. O que são os dados pessoais? O que identifica ou torna identificável alguém. É o que eu acho. Eu não acho, por exemplo, que nesse vídeo a mulher, a vítima, é identificável. Nesse vídeo do estuprador. Eu não consigo identificar. Não consigo identificar ela, a cor do cabelo, nada. Não consigo, porque ela tá virada de Depende. lado, com uma touca. Depende quem não Não. identifica. Os familiares dela identificam, as É. pessoas do convívio Será? dela. Ah, lógico que sim. A mulher teve o parto naquele dia, tal, criança Que nesse dia? hospital. Não tá escrito o dia que Foi, foi. mas foi agora, esses dias. Esses dias aqui atrás. Então, mas ela tá de touca, de lado, com um monte... Não, ela não. Se ela estivesse identificada nesse vídeo, certamente eu não compartilharia. Agora, pra mim, a única pessoa que está identificável nesse vídeo é o estuprador. Então, O pessoal tá rindo aqui, os vídeos que eu tenho. Ó, gente, o 218C do Ah. Código Penal fala assim, ó. Oferecer, trocar, transmitir, vender, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive pela internet, fotografia, vídeo
ou outro registro audiovisual que contenha pornografia ou nudez sem o consentimento da vítima, assim como cena ou apologia de estupro ou de estupro de Mas não é vulnerável. criança? Não. É qualquer coisa? É qualquer um. E vou dizer mais. Você vai mandar me prender? Não tô falando... Mas não foi você Não, que gente, divulgou. só tô falando que assim, ele tá perguntando se Não, mas pode, eu se não divulguei pode, né? Então, assim, lógico que aqui Eu a acho que a gente também tem divulgação que é lá atrás. A contemplar. divulgação é na origem. Nós estamos falando da E, origem. gente, tava A origem é a disponível enfermeira... na Mas internet, peraí. tava disponível No eu- UOL, G1 e todos Não, esses... então, parece que esse aí, que não tem tarja, não tem nada, Que é o que eu pelo tenho que eu aqui. li, Ah, esse foi eu na não Jovem tenho. Pan. E eles passaram, e Esse aí eu depois não tenho, colocaram, não. colocaram no site, e depois, logo depois, tiraram. Mas ele ficou um tempinho disponível no Sem site tarja. da Jovem Pan. Ou sem tarja, sem nada, parece que foi mostrado até num programa às 8 da Tanto noite. que assim, uma coisa meio... existe uma questão aí que querem processar a Jovem Pan. Por isso que eu tô falando, eu tô entendendo isso. Tá, mas aí vai nessa questão criminal e não na Lei Geral de Proteção de Dados. O Afonso, antes de você terminar o assunto, só para a gente não esquecer, nesse caso, assim, a gente falou um pouquinho aqui com relação ao advogado, mas nem os próprios presos, ou para onde que ele foi transferido, aceita esse tipo de conduta dele. Que parece que é onde, quando ele chegou no presídio, o pessoal se rebelou, bateu na grade. Não, vamos matar ele, gritou. não é? Não acontece isso, Cris? A gente ouve. Tem Eu um não sei. seguro, né? Aqui em São Paulo Seguro. a gente tem um presídio que para lá só vão as pessoas que são acusadas de crime sexual. Parada Neto. É, o Parada Guarulhos, Neta, em né? Guarulhos. Ah, lá eles não se batem, não se matam. Não, Ah, né? é? Porque aí É. todos são acusados do mesmo crime, né? Assim como a gente tem um que só vai pessoa que trabalha com segurança. Não oficialmente, né? Não policial. Tá. Mas o segurança Segurança também particular. Sim. também tem que ficar seguro, porque senão a população carcerária não aceita mesmo. Agora, lá ele deve ter sido mandado para um presídio comum, que não tem essa separação, mas é que o Estado aí, o momento que o Estado prende, ele tem a obrigação de garantir a integridade física daquele preso. né? Aproveitando a deixa da algema, a prisão civil para quem não paga alimentos não precisa de algema, né? Depende. Se tiver Sim, resistência, se Sim. tiver risco, se tiver... A questão da algema não é a natureza, Tá. é a Mas, necessidade no momento da prisão. Tá, Entende? Não Tá, faz diferença. depende de como Depende se de- comporta A pessoa que está sendo preso, presa. o preso. É. Exatamente. Tá, porque a gente vê muito caso aí de pensão alimentícia, que o pessoal age como se, na televisão, os midiáticos aí, como se o cara fosse um Então. criminoso. Então. E por alguma razão ele não pagou o alimento, às vezes. Via de regra, todas essas prisões que aparecem na mídia com algema, com tudo, a pessoa ainda não está condenada com trânsito em em julgado. nada, Então, né? nenhum é Em criminoso. nada. Tá, tá. Só para dar uma lidinha aqui, tá? Ó, o pessoal aqui, só finalizando aqui, tá? Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena valia de 8 a 15 anos. A equipe desconfiou e filmou, beleza. O CREMERG abriu aí processo para expulsão, o Conselho Regional de Medicina. Diz que as cenas são absurdas. Está aberta a sindicância no hospital. Só para ver aqui quais são os procedimentos que o pessoal perguntou aqui. O que vai acontecer agora, Eu né? tô feliz que falaram que vai ter um clã de advogados me defendendo pela minha divulgação. Muito obrigada, gente. Tô precisando. E nos presídios, estão dizendo aqui que nos presídios comuns também parece que tem uma cela separada, que é seguro. Sim. Mas não é tão seguro, né? Que eles invadem, né? A Sei lá. hora quando você fala aqui de CDP, você tem a parte de cima, né? Quando É. você entra no presídio, embaixo onde ficam as alas, em cima geralmente é o seguro. Ah, Acho que eles ficam. Bom, gente, fato que esse triste episódio aconteceu aqui, que ele sirva, eu sempre digo assim, que quando acontece uma situação como essa, que a gente desconhecia que acontecia, porque para mim isso era algo que nunca existiu, né? E a gente vê que acontece, a gente vai abrindo o olho para entender que acontece nas melhores famílias, pode acontecer na tua casa e pode acontecer coisas que você nem imagina que sejam possíveis de acontecer. Então a gente às vezes fala, mas não vai acontecer, não acontece comigo, né? E as coisas acontecem, né? Acontecem dentro da nossa casa. Eu falo até o caso da minha irmã mesmo, minha irmã, que sabe, eu tinha 10 anos de idade e a minha irmã foi assassinada pelo namorado dentro da minha casa, assim, ele chegou lá, se matou. É uma coisa assim horrível de falar, mas assim que a gente fala, não vai acontecer, né? Acontece dentro de casa, como acontece isso com essa moça. Ou seja, a gente tem que estar muito ligado, você tem que estar muito ligado em tudo, tem que estar muito esperto, não dá para confiar em todo mundo, enfim, é muito triste tudo isso.